Tá, então a gente vai ver agora, resumidamente, porque nosso tempo já está correndo, o perfil de cada tipo. Não vou falar só dos que estão aqui, vou falar de todos. Os que não estão aqui vou falar rapidamente, tá? Porque qual é a ideia? Nós entendermos as pessoas, porque o foco não é só você descobrir seu dom, o que você foi projetado para fazer, etc. É você compreender as pessoas, esse é o nosso foco principal. A gente precisa compreender as pessoas, compreender para aceitar, para exercer plenamente o amor incondicional. Então, nosso objetivo é compreender as pessoas, entender qual o papel de cada uma delas no todo, no corpo. Então, o ENTP é chamado, o perfil dele, de mestre das ideias, é o perfil mais criativo e que tem ideias disruptivas de todas. Não temos ninguém assim aqui. Superpoder dele seria criar novas ideias e possibilidades com agilidade intelectual e resolver problemas inéditos. Então, esse personagem aqui, que muitos de vocês conhecem, o Dr. House, é o perfil do ENTP, tá? Que seria esse aqui. Tá? Isso já admitido pelos próprios criadores da série, que usaram esse perfil psicológico para ele. Não temos ninguém aqui, então vamos para o próximo. ESTP. Esse temos, né? Quem é o ESTP aqui? Eu. Bom, o anterior tinha dado eu. Sim. Eu. ESTP ou ESFP. FP, Tá. Mais alguém? Quem que é esse mais? Então, vocês que são ESTP, o perfil é chamado de desbravador. Se fosse no passado é aquele perfil que sai para explorar terras desconhecidas, é o pioneiro que desbrava, encontra os lugares e começa a dar o ponto de partida daquela civilização ali naquele local, tá? Isso é no passado. Hoje, raramente você tem a necessidade de fazer isso, né? Explorar terras desconhecidas. Então, esse perfil, ele tem uma agilidade rápida de pensamento, ele responde rapidamente para as coisas que acontecem, alta capacidade de improvisação, porque é a pessoa que está desbravando, né? Ela encontra um animal selvagem, ela precisa construir uma casa para se abrigar da chuva, ela precisa ser um improvisador nato. E hoje você vai... E ela tem uma alta capacidade de percepção do ambiente. Então ela é sociável, bastante sociável, consegue se relacionar com facilidade, consegue interagir com as pessoas. Hoje em dia, esse perfil, ele está muitas vezes nos esportes, porque os esportes de ação você precisa pensar rápido, agir rapidamente. Eles estão também em empreendimentos, comércio, porque no comércio você também tem que tomar decisões rápidas, tem que agir, tem que comprar, tem que vender, um perfil de... Não, você está desbravando. Quando você tem um negócio, um comércio, você tem que estar desbravando. É um território desconhecido que você precisa improvisar muitas vezes. E também ele está, hoje em dia, em muitas atividades militares. Por exemplo, aquele policial de ação que sai para o território para entrar na favela, porque você tem que estar atento com tudo, vendo o que está acontecendo, que também é um tipo de desbravamento. A pessoa entra num território desconhecido. Tá? Então, basicamente, esse é o perfil, né? Por isso que a Moniquele pode ir pensando se realmente se encaixa com o perfil dela. Tá? Mas é basicamente isso, o ESTP. Vai gostar de aprender coisas diferentes a todo momento. Não é aquela pessoa que gosta de focar numa coisa só. Então, vamos para o próximo. O INTJ é o filósofo estrutural. Superpoder: criar modelos e sistemas teóricos e práticos de grande complexidade e amplitude. Então, por isso que eu mencionei o caso do Marcelo, né? Ele dificilmente, esse perfil, vai ficar fora da filosofia, da matemática abstrata, da ciência abstrata e assim por diante. Porque a cabeça dele é o perfil mais abstrato de todos, né? Então, por isso que eu coloco aqui no caso o Marcelo.
Cadê o Marcelo aqui? Isso. Como um possível ISTJ, em vez de INTJ. Porque dificilmente ele conseguiria viver fora desse mundo. Próximo. Opa. INTP não temos ninguém. Opa, desculpa. Pulei aqui alguns, né? O INTP, artífice de teorias. Esse é aquele acadêmico que estuda uma coisa só. Constrói as teorias, refina. Então, cientistas, esse perfil, engenheiros, teóricos, lógicos, filósofos, entram nesse perfil. Não temos ninguém aqui, então vamos para o próximo. ENTJ. Esse é o comandante executivo, governa a implementação de grandes projetos, de projetos de grande amplitude e complexidade. Então esse, ali o personagem também que tem o mesmo perfil, ENTJ, Thomas Shelby lá da série, é a pessoa que é o chefe de Estado, é o CEO de grandes corporações, é a pessoa que tem a macro-organização para comandar grandes estruturas. Também não tem nenhum aqui. ESTJ, que deu ali um possível Tiago aqui. Tiago, ele colocou ESTJ, mas a gente chegou à conclusão que era mais ISTJ. O ESTJ é o mestre da execução. Planeja, executa projetos concretos específicos, coordenando profissionais e processos até o produto final. Então ele está mais na coordenação de vários profissionais que vão executar um projeto. Então o Tiago, por exemplo, ele já assumiu cargos de chefia, de liderança ali na empresa dele, e ele já falou que não se sente tão confortável nessa posição. Então por isso que é improvável que seja o ESTJ, porque o STJ ele se sente totalmente confortável nessa posição. É a posição para ele que é a principal, está coordenando equipes para executar um projeto. Então veja, um mestre de obras, vamos pegar uma coisa bem prática, ele constrói a casa sozinho? Não, ele está coordenando o eletricista, ele está coordenando o cara que está colocando acabamento, ele está coordenando o outro que está levantando as paredes, ele está coordenando tudo que está sendo construído. Esse é o mestre de obras, que se encaixa aqui no mestre de execução. Mas é claro, o mestre de obras nato. Tem gente que faz a função, mas não nasceu com o dom para isso. Essa é a pessoa que nasceu com o dom para isso. O ISTP é o artífice técnico. Aqui eu coloquei que tem um ISTP aqui. Cadê? ISTP. O ISTP é o superpoder, dominar tarefas técnicas minuciosas com precisão cirúrgica. Então, o ISTP ele geralmente se especializa em uma área específica e ele faz aquilo com maestria. Então pode ser o técnico de eletrônica, que foca naquele, pode ser o chefe de cozinha, que foca naquele trabalho, pode ser o marceneiro, que faz aquele serviço com excelência, pode ser o costureiro também, que faz aquele serviço perfeitamente, por aí vai. É o técnico artífice, que é chamado. O artífice técnico, né? ISTJ. Tem vários aqui, né? Quem que são os ISTJs mesmo? Tiago, tal, os irmãos aqui. ISTJ é o guardião da estabilidade, superpoder, testar e refinar estruturas funcionais para transformá-los em sistemas estáveis, confiáveis e seguros. Então veja, qual é a característica principal do ISTJ? Rotina. Ele gosta de coisas estruturadas e rotinas, onde ele estrutura rotinas, mantém a rotina funcionando, e conserva assim a estabilidade, uma coisa confiável e segura. Então esse é o perfil do ISTJ. Esse tipo aqui, eu coloquei ali guardião da estabilidade, porque é o que mantém o mundo funcionando. Veja, o primeiro cria ideias, o segundo desbrava campos desconhecidos, o terceiro, o INTJ, ele cria a arquitetura do mundo. O próximo, ele constrói o mundo, ENTJ.
ele coordena a construção do mundo, a organização do mundo. O próximo, ele começa a construir o mundo. O outro constrói detalhes na construção do mundo. O técnico, o artífice técnico, ele constrói as partes. E aí nós chegamos no ISTJ. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo isso que foi construído e transformar no quê? Em uma rotina estável e mantém tudo funcionando. Tudo em equilíbrio, tudo funcional. Então, ISTJs muitas vezes, né, e não é brincadeira, são fiscais, né, que o fiscal ele está lá vendo se tudo está conforme as normas, se ninguém está fazendo uma coisa que não devia estar sendo feita. Ele muitas vezes é a pessoa que é o controle de qualidade. Sabe a pessoa que faz o controle de qualidade? Vê se tudo está funcionando adequadamente, se tudo está na qualidade adequada, porque no final das contas o ISTJ tem o objetivo de construir a qualidade de vida, estabilidade do mundo, conforto, segurança, manutenção de tudo que foi construído. Essa é a função, o papel dos guardiões da estabilidade ISTJ. Agora, todos esses aqui que a gente viu até agora, veja, são T's. Eles estão focados na construção do mundo material. Eles não estão focados em pessoas. Por isso que eles nem sempre lidam bem com pessoas, porque o foco de vida deles é a construção do mundo material. Por exemplo, pegue o NTJ, ele está organizando uma cidade inteira, um governante, um líder de Estado, está organizando um país inteiro. Para organizar um país, você está pensando em estruturas, em processos, em estradas, em rodovias, tudo. Mas na parte humana, ele muitas vezes deixa a desejar, porque não é o foco dele. Agora, nós vamos para os organizadores do mundo humano. E aí nós entramos no primeiro, o INFJ, que não tem ninguém aqui, que é o tipo mais raro de todos. É o filósofo humanista. Decifrar as motivações humanas mais profundas, captar o sentido invisível por trás da existência humana. Quem é que está ali na foto? Clarice Lispector é um personagem brasileiro, né, da literatura, que era um dos poucos INFJ. O próprio Jung, Carl Jung, também era um INFJ, que é o dá base para toda essa teoria que a gente está trabalhando aqui. Gandhi era um conhecido INFJ. Então, todos esses perfis, eles estão ligados profundamente à compreensão do ser humano como um todo. Então, eles tendem para o lado filosófico. Todos os grandes romancistas, ou a maior parte deles, da humanidade, Tolstói, Dostoiévski, são INFJ. Eles caem muitas vezes na literatura. Próximo ali, ENFJ, não tem ninguém aqui também, é o conselheiro. Compreender profundamente as necessidades humanas, mobilizar as pessoas rumo à cura, crescimento e equilíbrio. É aqui que está o pastor, o padre, o médico humanista, né? Tem os médicos técnicos também, mas o médico humanista, o psicólogo, o terapeuta, tudo está nesse perfil aqui. Mas pelo que eu já vi, o pastor Rogério não é ENFJ, tá? Eu acho que ele só tem, eu não fiz os testes, ele não fez, né? Mas eu acho que o dele é o P ali no fim. ENFP, que curiosamente também é muito parecido, só que é mais improvisador e é um pouco menos organizado. Tá? Então esse é o ENFJ, não tem ninguém. ESFJ é o cuidador. Aqui nós temos alguns. Priscila, quem mais? Não, aqui não é. Tem mais algum aqui? Elisete. Elisete, Priscila, só as duas aqui, pelo jeito. Então é o cuidador. Superpoder, criar ambientes humanos e acolhedores, identificando necessidades e oferecendo apoio prático e emocional. Josi também? Não, é o I.
I. Então aí está o perfil do ESFJ. É uma pessoa acolhedora, que consegue perceber as dificuldades das pessoas, que é voltada para ajudar as pessoas. E aí por isso que muitas vezes acabam em profissões como terapeuta ocupacional, né, como é o caso aqui da imagem, mas pode-se também trabalhar com pessoas, escolas, coordenador pedagógico, diretor de escola, porque ele sendo extrovertido, ele tem uma capacidade também de coordenar pessoas, que é diferente do I. Se fosse o ISFJ, ele já não tem muita tendência de coordenar pessoas. ISFJ. Então aqui o ISFJ tem vários também. Tem a possível Monique Ellen, possível Monique Ellen, tem Josi, Filemon, a Vânia. Então, guardião da harmonia, superpoder, transformar iniciativas de cuidado eventuais em rotinas sólidas e estáveis ao longo do tempo. Então veja, esse tipo ele gosta também, igual o ISTJ, de rotinas. Se você que marcou ali ISFJ não tem nada a ver com rotina, então provavelmente você não é. Porque o ISFJ ele gosta de coisas, certas rotinas na vida dele. Ele tem o F, então ele se volta mais para o mundo humano e ele tende a organizar a vida em rotinas pensando nas pessoas, em criar um ambiente harmônico para as pessoas, em ajudar as pessoas. Então, muitas vezes, eles acabam na área de educação, como ali está a imagem. Muitas vezes, eles acabam também em áreas que tendem a ajudar pessoas em questões práticas. Por exemplo, imagine um nutricionista. O nutricionista, ele muitas vezes está ligado com a rotina da pessoa, criar rotinas para as pessoas para ajudar elas na prática. Então, tem nutricionistas muitas vezes que são ISFJs. E, em geral, eles são muito presentes em comunidades religiosas. Muito presentes. Porque eles são aquelas pessoas que estão sempre ajudando, coordenando, criando harmonia, intercedendo ali entre as pessoas para amenizar situações de conflitos, né, harmonizando a comunidade, porque ele não gosta de conflito, esse tipo. Então, se você gosta de conflito, não é esse tipo. Não gosta de conflito, ele gosta que tudo funcione harmonicamente no mundo humano. E vamos para os últimos agora. Tá, então, esses que a gente viu agora dos tipos F até aqui, são os organizadores do mundo humano. Vamos fazer a recapitulação. O primeiro idealiza o mundo humano. Lá a Clarice Lispector. O segundo, o NFJ, o conselheiro, ele tende a criar comunidades de apoio. Pastor. O terceiro, ele tende a entrar, o ESFJ, que é a Elisete e a Priscila, eles também gostam muito de comunidades. E eles muitas vezes estão em igrejas, em comunidades de bairro, e eles ajudam a coordenar a comunidade, principalmente nessa questão do acolhimento. Acolhimento, ajuda, prestação de pessoas com necessidade, eles percebem isso e ajudam. E o ISFJ são aqueles que vão criar as rotinas dentro da comunidade de apoio, de ajuda. Então, um professor, por exemplo, ele tem que criar uma rotina para que os alunos aprendam. Quer dizer, para ele ajudar os alunos, ele tem que criar uma certa rotina. Para ele ajudar os filhos, ele tem que criar uma certa rotina. E assim por diante. Agora vamos para os últimos. Quem aí não foi chamado ainda? Só 2? Não, quem não passei ainda aqui? Só o Eduardo e o André? Raquel? Tá, esses tipos agora são os FPs. O que são os FPs?
Eles são F, mas eles não estão interessados em organizar o mundo humano. Aí você vai dizer assim, mas como assim? Se ele é F, como é que ele não está interessado nisso? Esses são os tipos artísticos e influenciadores. Tipos artísticos e influenciadores. Primeiro, INFP, que é o André que está aí, e um possível Eduardo. Não é, né? É o possível Eduardo aqui, ó. ENFP. INFP. Guardião dos valores. Qual é o superpoder dele? Inspirar pessoas por meio dos seus ideais. Esse tipo aqui é o do Robiran, por exemplo. INFP. Ele marcou errado na outra E, ele não é E. E é o André, que é ENFP. O Robiran é a versão do André introvertida. INFP, é esse aqui. Então, o Robiran e possivelmente o Eduardo. Então, ele tem a função sentimento introvertido dominante, o que significa que ele tem crenças e valores fortes e bem definidos. Isso gera o que na pessoa? Essas crenças e valores fortes geram uma pessoa autêntica, que tem autenticidade, que não tem medo de ser ele mesmo. Por isso que é um perfil artístico, porque todos os perfis artísticos, eles têm essa característica do FI, autenticidade, e vão cair em áreas como a dramatização, música, poesia e por aí vai, tá bom? Então esse aqui é chamado também de o idealista. Ele influencia ou inspira pessoas por meio dos seus ideais. Próximo. O ENFP, que é o André... Só? Só, né? O meu ali também está na dúvida. E a dúvida da Alexandra. Não, mas a Alexandra... A dúvida não é do N aqui, tá vendo? Ali é N. Não chegou ainda no seu, tá? Defensor de causas, superpoder, direcionar e influenciar as pessoas em prol de uma causa maior. Então quem está na imagem ali? O Martin Luther King, que é um defensor de causas, correto? Um ativista. Então um dos títulos do ENFP também é o ativista. Ele está sempre defendendo causas e às vezes com mais intensidade, né? E é realmente o perfil dele. Então está aqui. Próximo, ESFP, agora sim pode ser a possível Alexandra ali, tá? Artista performático, inspirar e encantar com seu carisma e expressividade. Então presta atenção nesse tipo aqui. Quem tinha marcado ali também foi a Alana, que eu já fiz a avaliação e também está condizente com esse perfil. Esse é o perfil mais sociável de todos, mais carismático de todos e que tem, geralmente se fala que ele tem uma presença magnética. Então, esse perfil, na maioria das vezes, estão em artes performáticas. Atores, cantores, dançarinos, tudo que expressa os sentimentos através de performance. Então, ele tem um comportamento performático. Quem não conhece acha que ele está performando. Então, aqui, possivelmente, a Alexandra. Isso. E possivelmente a Alana também, que marcou esse perfil no outro teste. Né? E eu diria que a Alexandra é mais esse do que o ISTP. Tá? O próximo, ISFP. Tá, então aqui é que é a Raquel, possível Eduardo ali atrás, que poderia ser o N ou o S, né? Aqui é o S, e a diferença é pequena. O artista sensorial, ele inspira pessoas através de seus valores e sensibilidade artística. Então, se o primeiro lá é o idealista,
né, que está mais relacionado com ideias, com palavras, ele inspira mais, por exemplo, com palavras. Esse aqui é o artista. Ele vai inspirar não tanto falando, mas com a vida dele mesmo, que seja mais discreta. E muitas vezes ele cai nas artes, né? Ele é chamado também de o compositor, por causa dessa ligação com as artes, e também ele tem um senso estético que permite ele entrar em artes plásticas e outros tipos de arte. Tá bom? Então, esse é Raquel e talvez Eduardo. E aí pode tirar a dúvida. Então, acabou. Para terminar, o texto que nós lemos de Paulo falava de alguns tipos de pessoas que têm dons. Qual o dom? Os dons que Paulo falou ali? Para terminar. Qual os dons? Mestre. Qual dons? Doutores ou mestres, é o mesmo? Misericórdias e socorros. Isso, aqueles que presidem. O que mais? Hã? O dom de línguas é no outro texto, né, do 1 Coríntios 12. Esse aqui não tem o dom de línguas, né? Está falando de usar, repartir, Cuidados e de profeta. Presta atenção. O INFJ, que é a Clarice Lispector ali que a gente colocou, o Jung também, é o profeta. Para vocês terem ideia, anos antes da ascensão do nazismo, o Jung teve um sonho e colocou num livro. Está lá para qualquer um ver. Descrevendo tudo o que iria acontecer. O INFJ é o profeta. E por isso que é raro, né? É o tipo mais raro e não é, na sociedade aparece poucas vezes. Às vezes aparece em tempos aparece um INFJ. O doutor, mestres e doutores, quem são? Mestres e doutores. São aqueles que estão ISTJ, INTJ, que é o meu tipo, o INTP, que é o cientista, aquele que apareceu ali, um cientista, no quadro. Também esse aqui, que é o INFP, que ele inspira, né? Lembra desse cara aqui? Ele encarna exatamente esse tipo aqui. Ele não é o melhor professor, mas o que ele faz? Ele inspira as pessoas. Ele não é o cara que tem maior conhecimento. Só que o que tem maior conhecimento não inspira. Eu não inspiro. Eu não sou uma pessoa inspiradora. Eu posso explicar tudo o que você quiser, mas eu não vou inspirar ninguém. Quem inspira são esses tipos FPs. Esses inspiram. A minha mãe calada, ela inspira muito mais do que eu falando. Socorros, que está ali, o dom de socorros. Os dons de socorro a gente passou por aqui, lembra? Ih, já passei dos Fs, é os Fs. Dons de socorro, tá aqui, ó. Conselheiro, tá aqui, ó. Cuidador, tá aqui, ó. Menos esse aqui, mais esse aqui, ó. É o que socorre, é o que ajuda, é o que consola. Geralmente ele passou por sofrimentos, né? Por isso que ele tem um pouco Passou por sofrimentos. O que mais que está lá no texto? Doutor, profeta, o socorros ou misericórdia. E o que preside. Quem é o que preside aqui? Quem é o que preside? Esse aqui, ó. Esse e esse. São os que nasceram para presidir, para governar, para administrar. Há pessoas que nasceram com esse dom. Então, por isso que eu disse para vocês que
esses dons que Paulo cita aqui, eles não são exaustivos, não é uma lista completa dos dons. São exemplos de dons. E o Jung fez um favor de construir todo esse arcabouço teórico, pensando com o conhecimento profundo do ser humano que ele tem, sendo um INFJ, para mostrar outros dons que as pessoas têm. Uma igreja, ela vai crescer, ela vai se organizar, ela vai se tornar o lugar que Deus idealizou quando cada um estiver fazendo o seu papel. Quando cada um que não tem aquele dom parar de ficar criticando o outro que tem um dom diferente. Quando a gente chegar nisso, aí realmente vai se cumprir o que está lá no texto bíblico, carregar as cargas uns dos outros, porque um ajuda o outro naquilo que lhe falta. Então, por isso que o projeto todo dessa TMC era, apesar de demorar, de ser um pouco enfadonho a gente testar todo mundo, mas porque é fundamental a gente se conhecer, é fundamental você se conhecer, para que a gente realmente funcione como um corpo, para que não fique lá uma maçaneta tentando ser vassoura, para que não fique lá a bicicleta querendo voar. Cada um fazendo o seu papel. E aí nós vamos ver o brilho do outro, a honra de cada parte, como Paulo fala. Então não falte na próxima, porque aí agora sim, cada um sabe o seu tipo, você vai saber o que te assombra.